estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. E hoje será sobre o que vamos falar, hein? Hoje vamos falar sobre coisas que estão aqui dentro, ó. Vamos falar sobre sentimentos e emoções. Olha que chique! Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bora lá então! Primeiro, como identificar, gente, as emoções e sentimentos? Como identificar? Nós precisamos identificar para poder controlar, para poder contornar, para poder viver bem. E nós precisamos identificar, olha aqui, ó, tem várias carinhas, ó. Feliz, triste, ansioso, bravo, indiferente, indignado e por aí vai, né? Como que nós identificamos essas emoções? As emoções fazem parte do nosso dia a dia, ponto. Fazem parte do nosso ser, né? Às vezes, pode parecer que nossos sentimentos controlam como pensamos e agimos, a ponto de sentir que não estamos no controle. Já pensou nisso? Experimentar e expressar emoções são partes integrais da vida. Então, além de experimentar, tem a parte do expressar emoções. E aí que pega, né? Porque experimentar é uma coisa, expressar é outra, e às vezes a gente amplia um pouco essa parte do expressar e acaba atingindo outras pessoas, às vezes para o bem, às vezes não tão bem assim, né? Mas para muitas pessoas as emoções permanecem misteriosas, confusas e difíceis de expressar construtivamente, né? Nós temos que expressar nossas emoções e sentimentos. Sim, devemos, é o que nós estamos passando internamente, mas eu preciso expressar não de qualquer jeito, tipo explodindo, né? Isso nunca é bom, gente. Uma explosão traz muitos estragos e uma explosão de emoções também vai trazer muitos estragos em todas as pessoas que estiverem por perto. E eu imagino que nem eu e nem você, a gente queira uma coisa dessa, né? Filme, vamos comparar um pouquinho? Você já assistiu aquele filme Divertidamente, da Disney? Se não, ó, uma boa dica, vai lá assistir, é bem legal, gente. Ele fala assim, ó, o filme Divertidamente, sucesso de público e crítica da Disney e da Pixar, conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta uma série de mudanças em sua vida. A principal delas foi sair de sua cidade natal, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, para morar na longínqua cidade de São Francisco. Então, a história conta, a história da Divertidamente conta a história dessa garota que vai se mudar, então, e ela se muda, ok? E uma criança nunca quer se mudar, né, gente? Tem que mudar de escola, na verdade, qualquer pessoa, né? Você muda de escola, muda de amigos, muda de ares. É difícil esse novo, esse acostumar com o novo. Então, olha lá, o enredo se desenrola, olha que legal, gente, dentro da cabeça da menina. Então, não é só uma história externa ali da garota, passa na cabeça dela, onde 5 emoções, eles colocaram 5 apenas, tá? A alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo são responsáveis por processar as informações e armazenar as memórias. Então, no filme, essas 5 informações estão lá, ó, tipo como se fossem pilotos de uma nave. Estão lá controlando, processando as informações que chegam e armazenando as memórias. O desenho foi dirigido pelo americano Pete Docter, que procurou ajuda de psicólogos e neurologistas na preparação do roteiro. Então, vem cá, nem tudo é ficção, hein? Tem muita coisa de ciência ali, e ciência lá, ó, da psicologia, de médicos e cientistas e neurologistas, para que o desenho fizesse sentido. Então, tá aqui os personagens, né? A alegria, o nojo, né? O desgosto, a tristeza, o medo e a raiva. Então, no desenho, são esses 5 personagens que estão lá na cabine de controle da cabeça da menina. Já ficou com vontade de assistir? Se você não assistiu, assiste, viu? É legalzinho. E agora eu tenho a pergunta 1 para você. Quais são as emoções retratadas no filme Divertidamente? Como é que eu vou saber? Eu não assisti. Opa, mas eu acabei de te contar 5 personagens que mandam na cabine de controle da cabeça da menina. Você consegue lembrar qual é? Pensa aí que eu já volto.
E daí, lembrou quais eram as emoções? Porque nós temos muitas emoções dentro da nossa cabeça trabalhando simultaneamente. Mas no filme foram retratadas apenas 5. Quais são essas 5? Olha lá. Letra A, raiva, medo, angústia, alegria e desespero? Ou será alegria, dor, nojo, tristeza e raiva? Medo, alegria, nojo, raiva e tristeza. Angústia, ódio, medo, alegria, euforia. E agora? Parece tudo igual, né? Quando a gente lê rápido. Não, mas não são, né? Os sentimentos, as emoções retratadas são medo, alegria, nojo, raiva e tristeza. Olha na letra A. Na letra A tem o medo e a angústia e o desespero. Essas 3 aqui não foi falado, certo? Aí nessa segunda foi falado de dor. Não foi retratado dor, tá bom? E nessa última, angústia não, ódio não e euforia não também. Então são essas 5 aqui que foram retratadas, certo? Vamos em frente? Está caminhando? Está comigo? Então tá bom. Emoções e sentimentos, olha lá. Temos alguns conceitos trabalhados nas cenas que encontram respaldo na ciência. É o que eu falei, o diretor foi procurar para não fazer um filme totalmente ficção. Tem muitas cenas ali que têm respaldo na ciência. E elas podem dizer muito sobre como você enxerga o mundo e como lida com as coisas ao seu redor. Você sabia disso? Uma mesma situação, as pessoas podem enxergar de formas completamente diferentes. E é importante a gente saber como enxerga o mundo, como você está enxergando, e segundo, como você está lidando com as coisas ao seu redor. Cada um lida de uma forma, cada um tem uma reação perante uma ação. Você já parou para analisar isso? É interessante, né? Uma mesma situação e várias pessoas enxergam essa situação de forma diferente. Né? Alguns pessimismo, alguns otimistas, alguns com desdém, alguns com não é comigo e por aí vai, né? A mesma situação. É interessante. Aí nós temos alguns pontos aqui para a gente analisar. Olha lá, número 1. As memórias são fixadas pelas emoções. Sabia disso? Exatamente. A gente vai procurar alguma memória dentro da nossa cabeça. Essa memória está lá porque ela foi fixada junto com uma emoção. Então, a partir do momento que você lembra, você traz à tona uma memória, vem junto, grudada com ela, a emoção que você teve naquele momento. Quando é algo muito forte, você grava, porque a emoção fixada nessa memória é muito forte, muito presente. Legal isso, né? Eu não sabia. Durante o filme, os 5 sentimentos ficam dentro de uma sala, como se fosse uma cabine de controle, onde acompanham tudo o que acontece com a Riley. Os principais eventos do dia são guardados em esferas. Esferas, ok? Bolas. A representação de nossas memórias. Então, no desenho, todas as memórias ficam dentro de esferas, de bolas, ok? Cada uma delas tem uma cor e está relacionado com o sentimento mais forte daquele momento. Então, se eu tenho uma memória, eu tenho um sentimento, uma emoção relacionado àquela memória. E é isso que acontece no filme. Cada memória vai vindo, eles colocam dentro de uma bola e essa bola tem uma cor que representa o sentimento naquele momento daquela situação. Legal, né? Pode ser alegria, tristeza, raiva, pode ser qualquer sentimento. Já se sabe que as lembranças são fixadas no cérebro junto com o estado de humor. Então é fixado junto. Não tem como você trazer à tona uma memória sem uma emoção junto, sem o sentimento, porque elas são fixadas juntamente. Então você lembra de algo e vem junto o sentimento sentido naquele momento, vivido naquele momento. Todas as recordações que temos, sejam boas ou sejam ruins, trazem consigo sentimentos, explica a neuropsicóloga Cleide Lopes, do Centro de Longevidade do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Então, não sou eu que estou dizendo, gente, é uma neuropsicóloga, alguém que estudou a respeito disso. Interessante, né? Olha um segundo ponto aqui, ó, que retrata no filme. Não existe sentimento melhor ou pior. Sabia disso? Pois é, eu achava que existiam, né? Os melhorzinhos são esses, alegria, né? Tudo bem, e tristeza e raiva, esses são os ruins.
Não existe sentimento melhor ou pior. Olha lá. Apesar de preferirmos com certeza os momentos alegres da nossa vida, cada emoção que a gente vive tem a sua importância. E é necessário saber usá-las da melhor forma possível diante dos desafios. Acredita nisso? Tem situações que acontecem muito ruim e quando você pega aquele sentimento e você sabe trabalhar com ele, aquilo pode ser uma alavanca para você crescer na vida em alguma área, para você ser uma pessoa melhor, para você se expandir. Ou você pode pegar aquele sentimento e não usar ele para nada. Tudo que nós temos ao nosso redor pode ser utilizado para o nosso crescimento profissional, nosso crescimento emocional. As pessoas precisam ter inteligência emocional, gente, para viver a vida. Nós precisamos adquirir. Isso é bem importante. Precisamos ter alegria no momento certo e dar passagem para a tristeza em determinadas situações. Sim. O problema ocorre quando os sentimentos, olha aqui, ó, ultrapassam os limites. Então, tudo tem um limite, né? Tanto o limite da alegria quanto o limite da tristeza. Então, tem um limite. Esclarece quem? A especialista. Essa é neurologista. Então, ela explica que o problema ocorre quando ultrapassam-se os limites desses sentimentos. O que você está afetando com essas emoções? A tristeza é necessária. Sabia disso? Pois é, a gente quer descartar a tristeza, né? A gente quer deixar de lado os momentos tristes. Mas ela é necessária. A personagem Alegria tenta o tempo todo sufocar e ignorar a tristeza. A tristeza e a alegria são os dois personagens, né? A animação faz uma crítica ao mundo atual em que precisamos estar felizes o tempo todo, a qualquer custo, comenta a Cleide. Nós vemos isso muito nas redes sociais, né? Todo mundo feliz, lindo e maravilhoso. E a gente acha que precisa estar 100% do nosso dia desta forma. E não é verdade. Nós precisamos dar lugar à tristeza quando é necessário. Nós somos um composto de emoções e não apenas uma, alegria, o tempo todo, certo? Há ocasiões em que um pouco de melancolia é essencial. Tá, mas para que seria importante? Para encarar e lidar com as dificuldades que surgem em nossa vida. Exatamente, a alegria, a euforia, põe tudo para cima e, de repente, a gente precisa de um momento mais introspectivo para poder encarar e lidar com essas dificuldades do dia a dia. Legal, né? Estamos filosofando aqui, gente, ó. Exercício 2 para você, olha lá. Ó. O que você acha da diversidade de emoções presentes em nossa vida? Toda a diversidade que nós temos. Raiva, amor, alegria, tristeza, ódio, medo, dor... Todos esses sentimentos que você lembrar aí, você acha que eles são bons, são ruins, são essenciais, são dispensáveis, são indispensáveis? O que você acha? Pensa aí e nós já voltamos a conversar.
Então, o que você acha disso, hein? Você acha que é bom, é ruim, é indispensável, é essencial? E aí a tua resposta, é o que você acredita, né? Eu coloquei uma sugestão aqui, né? As emoções são muito importantes, todas elas nos ajudam a viver, mas o problema ocorre quando os sentimentos ultrapassam os limites. A frase da especialista, né? Então precisamos prestar atenção aos limites. As emoções são como as cores, né? Um mundo colorido é muito mais lindo que um mundo preto e branco. Ao meu ver. E você? O que você acha? Conta aí pro povo. Quarto tópico que aparece lá, ó. O medo nos faz sobreviver, assim como o nojo. Sabiam disso? Esses dois sentimentos nos livram de grandes enrascadas. O medo impede que entremos na jaula de um leão durante uma visita ao zoológico. É o medo. Se a gente fosse extremamente corajoso, sem medo, a gente entrava. Só que daí o que essa coragem ia fazer? Ia fazer a gente ser devorado. Então, não é bom, né? E o nojo? O nojo, por sua vez, não deixa a gente comer, por exemplo, um lanche apodrecido. O segredo está em equilibrar as emoções e não permitir, por exemplo, que o temor nos impeça de sair de casa, ok? Nós não precisamos ter um medo exagerado, mas o medo nos ajuda a encarar a vida com um pouquinho mais de cuidado, com um olhar diferente e não simplesmente se jogar nas situações sem pensar nelas. Faz sentido, né? E muita alegria é ruim. Pode uma coisa dessa? Pois é. O exagero na felicidade faz o indivíduo, olha aqui, ó, perder a noção das coisas. É como se tudo fosse mais florido do que realmente são, do que realmente é a realidade. Em Divertidamente, a personagem Alegria não cansa de ver as coisas com extremo otimismo, mesmo quando a situação exige um pouco de medo, um pouco de receio, tristeza, nojo ou raiva. Então, cada momento da nossa vida, a gente precisa de uma emoção, de um sentimento. E não apenas fixar apenas nenhum. Pensa lá no desenho preto e branco. É só preto e branco. As cores, elas trazem toda uma diversidade para a nossa vida, né? Assim como as emoções. E o último, assinale V ou F sobre o que a gente acabou de conversar. Lê aí, responde, eu já volto.
Vamos ver o que você respondeu. Olha lá. O medo e a dor nos faz sobreviver, de acordo com o texto? Não, não é o medo e a dor, né? É o medo e o nojo. Não existe sentimento melhor ou pior. Verdade, de acordo com o texto é isso que vimos. O enredo de Divertidamente se desenrola dentro da cabeça da menina. Isso. E a tristeza não é necessária em nossa vida. Muito triste dizer isso, mas a tristeza é necessária sim na nossa vida, né? Então, o que trabalhamos um pouquinho hoje, gente? A importância das emoções na nossa vida, todas elas, né? E que não existe sentimento melhor ou pior. Nós só precisamos cuidar de viver todos eles sem que ultrapassem os seus limites. Espero que vocês tenham gostado da aula, comenta bastante aí e a gente se vê na próxima aula. Até mais!